Bom dia! Vamos conversar hoje sobre outra série de livros daqueles que a gente lê com prazer e se esquece da vida, que é o maravilhoso Sherlock Holmes. Sherlock Holmes foi um personagem criado pelo escritor escocês Conan Doyle. Conan Doyle nasceu em meados do século XIX e criou esse maravilhoso detetive baseado nas suas próprias vivências. Conan Doyle era médico e, para narrar as histórias do Sherlock Holmes, ele cria outro personagem, o Dr. Watson, que é um médico e que vai servir de narrador. Ele precisa do Watson para explicar os métodos do Sherlock Holmes. Ele criou realmente um método de pesquisa realmente científico aplicado à criminologia. Muito bom, muito efetivo e que foi implementado pelas polícias de todo o mundo, né? As impressões digitais, o estudo dos venenos, a atenção aos detalhes, né? A preservação da cena do crime, tudo isso Sherlock Holmes fazia, explicava, detalhava com brilhantismo. O Conan Doyle foi um escritor muito prolífico. Ele escreveu livros sobre ciência, ele escreveu sobre espiritismo, ele escreveu sobre diversos outros assuntos e ele ficava muito chateado porque ninguém falava dos livros deles, livros que ele considerava os seus melhores livros. Mas todo mundo falava do Sherlock Holmes. Ele ficou com tanta raiva do seu personagem que em um determinado momento ele mata o Sherlock Holmes. Mas a reação do público foi brutal. Todo mundo reclamou, todo mundo queria o Sherlock Holmes, mais histórias de Sherlock Holmes. E aí ele resolve ressuscitar seu personagem. O seu personagem havia morrido num confronto com o seu inimigo, o Dr. Moriarty, e ele então cria toda uma outra cena para explicar que realmente o Sherlock Holmes não morreu, ele só preferiu desaparecer por um tempo enquanto ele fazia uma investigação sobre o mundo do crime. Ele volta triunfante para desmascarar as tramas do Dr. Moriarty e prender toda uma quadrilha. Ele era brilhante para fazer histórias que deixavam o leitor muito curioso. Por exemplo, há o caso da Liga dos Cabeças Ruivas. Onde ele conta a história de um rapaz que estava desempregado e vê no jornal uma proposta de emprego que a exigência é que a pessoa fosse ruiva. Aí ele vai e quando ele chega no local, ele é apresentado por um senhor que diz que está escrevendo uma enciclopédia e o trabalho dele vai ser todos os dias, se sentar lá das 8 às 6 da tarde, copiando os tópicos da enciclopédia formatando ou para um outro idioma, enfim, ele faz alguma coisa com aquela enciclopédia. E o rapaz fica lá trabalhando e de repente ele é simplesmente despedido. Quando ele chega lá, não existe mais o lugar que ele trabalhava e ele vai perguntar para o porteiro não sabe de nada, não sabe quem alugou, não sabe que ali funcionava uma firma, só sabe que a pessoa que alugou devolveu as chaves e aí o Sherlock Holmes vai investigar esse caso. E você fica pensando, caramba, mas por que esse cara foi arrumar um emprego só para pessoas ruivas? Parece que não tem sentido, não é? Então, essas pequenas artimanhas que ele monta são muito curiosas. O Sherlock Holmes ele toca violino magistralmente e ele tem um vício que é da cocaína. A cocaína foi uma tragédia no século XIX porque começou a ser usada pelos médicos como analgésico e eles não sabiam que ela tinha todo esse poder de viciar as pessoas. Mas o Sherlock Holmes fala que ele se sente muito aborrecido. Ele precisa de algo para estimular a vida dele. Ele não consegue viver a vida normal de todo dia, de todas as pessoas. Ele precisa realmente de desafios, e desafios cada vez, desafios mentais, né? Quebra-cabeças para que ele possa resolver. O Conan Doyle, quando foi criar o endereço do Sherlock Holmes, ele tem o cuidado de criar um endereço que não existe.
Ou seja, ele vai numa rua, que é a Baker Street, e olha e observa que não existe aquele número. Isso é muito comum, você vai numa rua e a metragem é feita pelos metros, então tem o número 204, o número 214, o número 228. Então, tem alguns números que normalmente faltam nas ruas, e ele viu que não existia o número 211. Então, ele cria Baker Street 211B. Né? Por que B? Porque é uma casa geminada e o Sherlock Holmes usa o andar de cima. Ora, depois da morte do Conan Doyle, o Correio de Londres descobriu que tinha um problema, porque pessoas escreviam para esse endereço. Então a Prefeitura de Londres teve uma ideia. Comprou um determinado imóvel na Baker Street e rearranjou os números e criou o Museu de Sherlock Holmes, que fica na Baker Street B211. Eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês visitarem um site com fotos sobre esse museu, que é muito, muito interessante e é baseado nas histórias do Sherlock Holmes. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês se aventurem a ler pelo menos um conto de Sherlock Holmes, se é que ainda não leram.